A paz do Senhor, queridos ouvintes. Amém. Estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast. É uma honra gravar mais um vídeo aqui para vocês. Hoje temos um convidado, uma convidada especial. Estamos aqui com a nossa querida irmã Wanda. Wanda, por favor, dê uma saudação para o nosso público. Se apresente, por favor. Olá, boa tarde. Para mim é um prazer, uma honra, agradecer o convite aqui do nosso Alto, Muito obrigado. estar aqui neste etapa por poder também expressar, né, as dúvidas que há sobre terapia e Sim, a exatamente. terapia e a vida cristã. Privilégio, obrigada pelo convite. De nada, obrigado eu pelo seu tempo, né? Pessoal, a gente vai comentar aqui hoje, vamos falar sobre terapia e a fé da nossa irmã em Cristo. Vamos envolver os dois temas aí, para a honra e glória do nosso Deus. Irmã, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, né? De estarmos aqui, estarmos aqui gravando esse vídeo. Eu tô lembrando de uma coisa aqui, bem Ok, aleatória. Amém. ok. Bom, irmã, por favor, quero começar perguntando aí para você o que levou você a escolher a terapia como trabalho. Olha, Edivaldo, na realidade, não é que eu escolhi a terapia, né? Há Olha, uma história por trás, né? Até interessante. chegar à terapia, Sim, não é? Então, onde é que nós podemos começar esta conversa? Eu sou cristã de berço, glória a Deus. ok? Meu avô foi a pessoa responsável a levar-me para o Evangelho, né? Que Deus O abençoe. saudoso São João Vicente, Vitro, um grande homem de Deus, instruiu-me nos caminhos do Senhor. Pronto. E ao longo da vida, nem sempre eu tive a oportunidade, né, de estudar, ir para a universidade, Sim, ali, compreendo. nomeadamente ali no nono ano, aqui, não, em Em Portugal. Portugal? Eu fiz um curso no ano mais um, que habilita a pessoa a poder, depois dos estudos, trabalhar, porque a minha família não tinha possibilidades, né, para eu continuar a ir para a Sim, universidade. entendo. Mais lá na frente eu vou fazer o ensino secundário já para adultos, na área da saúde, como técnica auxiliar de saúde. E aí é já um grande amor sempre pelas pessoas, Sim, um amor pelo ser humano, e trabalhei no hospital, serviços de diálise, doenças crónicas, trabalhei com idosos ao domicílio, não é? olha, Mas interessante. Isso em Portugal? tudo em Em Portugal. Portugal. Mas foi quando depois, já de casada, com 2 filhos, né, que o meu esposo decide vir para Luxemburgo. Nesta mudança de Portugal para Para Luxemburgo? Luxemburgo, eu passo por umas dificuldades emocionais pela mudança. E aí eu preciso procurar, né, a terapia. Entendi. Só que antes de chegar à terapia, eu vejo Deus de uma forma sublime no nosso dia a dia. Quando o meu esposo já está cá, ele vem primeiro que Sim, eu permaneço lá em Portugal, até o irmão Mauro poder estabelecer as coisas para nós virmos. Eu estou lá na minha congregação, né? Até se os pastores de Portugal depois estiverem ouvindo, um grande beijinho para eles, o olha pastor aí. Grande Elísio beijo, abraço. e a irmã Aida, uma bênção, que é a minha terapeuta. Aconteceu algo muito interessante. Em 2022, Hum, nós vamos a um congresso de mulheres olha aí. da nossa igreja MSBN em Faro. E vamos para Lisboa para um congresso de mulheres. E nessa oportunidade, o irmão me chama para me dar uma introdutória. Sim. Porque nós vemos de várias congregações, do Algarve, do Norte, Yeah. e ali eu tive a oportunidade, falei um pouco sobre o tema desse congresso. Engraçado, quando acaba o congresso, uma irmã vem ter comigo e diz-me assim: irmã, sabe, eu vi você falar e eu via a irmã como uma terapeuta. Olha aí. E eu assim, né, eu sou muito comunicativa, Sim, sim. mas há algumas questões que eu não expresso, ficam para mim. Eu pensei: Jesus, que mistério é este agora? Entende? Aquelas coisas interiores que nós Sim, sentimos naqueles ambientes de festa, e a gente sabe que é cristão, né? Que isto acontece em ambientes de festa, Deus fala por uma palavra, por uma profecia, pelo sim, irmão. sim. E pronto, e Assim. nós descemos para voltar para Faro. Sim. E eu disse à irmã Aida, nós íamos conversando no carro: irmã Aida, aconteceu isto e tal, e aquela coisa, né, de mulher. Sim, sim. Muito bem, isto foi um sinal
não é? Não propriamente que a gente anda atrás de sinais, não precisamos disso, Não. não é? E aconteceu. Mais tarde, ainda eu em Portugal, a gente começa a pesquisar sobre que terapia é, a irmã mandou o contacto, como é que se fazia, como é que se entrava, assistia-se a um mini curso Olha aí. antes de poder se inscrever para Para entrar realmente começar a estudar. exatamente, no instituto, né? Que é o Instituto IBFT, Instituto de Terapeutas do Brasil. Do Brasil, olha, fiz no Brasil o curso. Exatamente. Online. Online. Engraçado, a irmã Aida viu, eu vi, a irmã Aida se tornou terapeuta neste processo todo. Uhum. Neste caminhar, eu venho para Luxemburgo. Já a minha pastora estava no processo de estudar para ser terapeuta. Olha o mistério. Olha aí. Então, aqui, quando eu chego a Luxemburgo, quando eu passo por uma grande crise emocional, de mudança de terra, alguns conflitos internos, Sim, não é? compreendo bem. Entre estas questões que o crente tem de que se era a vontade de Deus, se não era. Às vezes nós entramos em conflito porque, mesmo sendo da vontade de Deus, algumas coisas não acontecem como nós queremos. Queremos. E nós entramos em conflito emocional. Obviamente. E aí, né, graças a Deus, porque Deus é bondoso, infinitamente bom, a irmã Aida começou a tratar de mim agora como terapeuta. Glória a Deus. E para mim foi, olha, Edivaldo, para mim foi um presente de Deus. Porque eu com a irmã Aida, eu tive a oportunidade de poder curar, entrar num processo de cura emocional com alguém que eu conheço, que tem uma grande fidelidade de vida cristã. Isso para mim são pontos muito... Sim. Eu não sou fácil de me abrir com qualquer um, embora eu seja comunicativa. Uhum. Sei como é. Entendes? Te entendo. E a irmã Aida para mim foi escolhida, Jesus dizendo assim, eu cuido de ti. E assim foi. Quando eu passo por este processo terapêutico, eu assisti 3 vezes o minicurso. 3 vezes. Cara, pra ter certeza, se... Não só para ter a certeza, mas porque nem sempre financeiramente era a altura Era a de realidade. poder avançar e para entrar no curso. Sim. E é pago, né? Mas foi como diz a pergunta aí muito bem, não é que eu escolhi ser terapeuta. Eu ser tratada pela terapeuta certa me despertou. E isto realmente pode ser uma grande ferramenta para o auxílio e ajuda a pessoas que precisam de ajuda ou precisam de cura emocional. Exatamente. Muito bom. Então, no caso, essa irmã, ou sua pastora, né, no caso em Portugal, foi uma inspiração pra você se tornar terapeuta. Com certeza. Com certeza. Nós temos uma amizade muito profunda Sim. e foi no processo da minha cura emocional que eu senti o desejo de ser. Porque eu sempre tive muito gosto para pessoas. Por isso eu era técnica auxiliar de saúde, né? Uhum. E eu amava cuidar de Cuidar das idosos. pessoas. Amava. Eu tenho histórias, às vezes, quando nós nos juntamos, há cada história para quem cuida de idosos e quem cuida do próximo. Fascinantes. Eu tinha, inclusive vou contar aqui uma para nós podermos relaxar um pouco. Sim, por favor. Atenção, né? Eu tinha um senhor que eu cuidei, era o senhor Tomé. E eu sempre digo que cuidar de alguém, o primeiro requisito tem que ser o amor. Muito bom. Porque nós podemos cuidar de muitas pessoas, Sim. mas o ingrediente para dar sabor a tudo aquilo que nós fazemos tem que ser a motivação, tem que ser o amor. E o amor é uma escolha, É uma decisão. é uma decisão. Eu tenho uma responsabilidade com aquela vida. Claro que há pessoas que nós vamos cuidar, que nós vamos ter uma afinidade, e isso vai facilitar, mas há pessoas que nós vamos cuidar que realmente são um desafio. Então, amar a outra pessoa é uma decisão. Mas eu cuidei de um senhor, que é isso que eu quero contar aqui, que eu ia ao domicílio cuidar dele, Sim. enquanto eu ainda estava tirando o curso de técnica auxiliar de saúde, e à noite eu ia dar o jantar a este casal.
E eu amava aquele senhor. Porque ele tinha tido um AVC aos 50 anos e ele pouco expressava Sim, o que ele conseguia falar. Inclusive, ele dizia, quando ele se expressava, ele dizia até uma asneira, né? Que não é ético falar aqui. sim. Mas quem cuidava dele sabia o que é que ele queria dizer. Ele não queria dizer especificamente aquele palavrão e até se tornava engraçado, né? Por qualquer coisa ele dizia aquele palavrão. E eu às vezes chegava lá à casa cantando, e um dia eu cheguei lá à casa cantando assim: se Jesus é o teu amigo, dá-me a mão e vem comigo. Comigo. E ele olhava assim para mim, tipo, assim, entras aqui Do nada, cantando, cantando felicidade. aquela situação. E às vezes eu entrava calada. E quando eu entrava calada, ele dizia: tipo, então, Não vai hoje não cantar? cantas? E foi muito engraçado. Até que um dia eu. Parece que eu estou vendo. Eu fui deitá-lo e eu disse: Tomé, olha, eu quero te contar uma história. Eu guardo este senhor assim no coração. No céu. Quem aceita Jesus vai para o céu, sabias? Ele, como não falava muito, ele dizia aquela expressão dele que eu não vou dizer aqui, mas que é muito engraçada quando eu me lembro, dá muita vontade de rir. É verdade, Tomé. No céu não há AVC. No céu tu não vais estar numa cadeira de rodas. Um corpo novo. É uma vida nova, é uma vida eterna. Ele apontava assim para o crucifixo que ele tinha em cima Uhum. da cama. Mas olha, Tomé, a Bíblia diz que é se creres, tu precisas crer que Jesus é o teu único Salvador. E ele dizia, ouça! Aquela expressão portuguesa, ele era muito Sim, engraçado. sim. E por incrível que pareça, Edivaldo, eu fui deitá-lo e disse, Tomé, se tu queres aceitar Jesus, repete a oração. Edivaldo, para a honra e glória de Deus. Aquele homem conseguiu fazer a oração sem conseguir ter nenhuma interrupção em nenhuma palavra. Glória a Deus. E disse, eu sei que onde Jesus nos leva, Ele vai connosco, há um propósito. Glória a Deus. Então eu tive assim muitos cenários marcantes, Sim, não é? Que em tudo o que nós fazemos, na nossa profissão, nós devemos glorificar o Senhor. com certeza. E aquele senhor foi, depois mais tarde eu deixei de trabalhar para eles, fui trabalhar para a clínica de diálise, onde ele também ia lá fazer o tratamento. E depois mais tarde ele veio a falecer. Tem talvez 1 ano e meio depois. Uhum. Mas este é o nosso papel, não é? Primeiramente, amarmos o próximo. Sim, como a É o nós amor mesmos. que vai nos mover a fazer algumas coisas. O resto flui. E então, é assim, para dizer que na área da saúde, né, eu tenho tido algumas experiências com pessoas extraordinárias. Não tem como dizer assim, eu não sei se é isto que eu quero. Sim, É isto que eu tenho que fazer. Entendes? entendo, entendo. Glória a Deus. Um testemunho aí praticamente, né? Porque ele realmente creio que Deus era o único salvador dele. Repetiu a oração, como você disse, tinha dificuldades para falar e tudo, não conseguia, mas naquele momento ele falou tudo certinho e conseguiu terminar a oração. Amém. É uma Glória a bênção. Deus. Eu imagino Foi passar por mesmo. isso. Foi mais que uma motivação para continuar, tanto no seu trabalho, né? Agora, já envolvendo isso também, no caso, é um testemunho sobre a sua área na saúde, mas logo Uhum. depois você começou a fazer o curso e começou a trabalhar como terapeuta, Sim. certo? Eu depois tirei o curso, terminei o curso, ainda estou terminando uma especialidade. Ahm, Comecei a cuidar de pessoas, no sentido terapêutico. Sim, Então, mas vamos tentar entender o que é isto, né? por favor. Eu sou terapeuta de reprocessamento generativo, ok? Sim, É uma metodologia, é um método. Ou seja, nós trabalhamos com o cérebro, isto chama-se psicoeducação, as pessoas precisam, para as pessoas entrarem numa terapia, elas precisam primeiramente saber o que é que estão fazendo, né? E a terapia de reprocessamento generativo, ela tem o objetivo da pessoa entender. Vamos trabalhar com uma parte do cérebro que é o inconsciente, tá? Funciona mais ou menos assim, de uma forma muito geral. hum, Nós temos o cérebro, né? sim, E nós temos a parte mais primitiva do cérebro, que é o cérebro reptiliano, né? Eu costumo dizer, de uma linguagem mais facilitada, que ele é uma caixa registradora. Ele ó, registra 400% da nossa vivência, ó, ok?
Então, o que é que nós fazemos em terapia? Trabalhamos a área emocional. Terapia é uma terapia emocional. Juntamente com isso, nós fazemos um curso de leitura corporal que ajuda a nós compreendermos e a lermos a pessoa, Sim. ok? Mas o objetivo da terapia é inteiramente emocional. Como é que isto acontece, Edivaldo? Nós carregamos tantos registros, né? Que é esses registros que muitas vezes nos bloqueiam. Nesses Hum, registros estão os traumas ou as marcas emocionais. compreendo. Então, nós vamos exatamente aí, ok? Por isso Sim. que ele é um reprocessamento, a gente reprocessa e genera. Ao reprocessar algo, estamos, e é tratado, depois geramos algo novo. E como o cérebro, como o inconsciente, ele funciona da seguinte maneira, de uma forma geral. Ele dá-nos dois tipos de informação, ou se estamos em perigo ou se estamos em segurança. Porque ele é Uhum. primitivo. Mas ele registra tudo. Contudo, ele é atemporal. Ele não tem passado e nem futuro. Ele vive tudo no presente. Então funciona mais ou menos assim. Por favor. Imagina que quando eras pequeno, estavas numa rua escura e tiveste um susto ou um assalto e aquilo ficou registado, Sim. certo? Certo. Ok. Então imagina que tu agora és adulto, estás na tua vida e tu entras numa rua escura e de repente tu dás por ti, ai, e que fiquei assustado. Se Há um lembrou. registro. Não é do mesmo sítio, porque ele é atemporal. Ele vai, ele busca, né? Ele trabalha por comparação, generalização, ele generaliza, mas ele deixa lá o gatilho. E é através destas marcas que nós chegamos a realmente a lugares onde a pessoa foi ferida e ela não consegue compreender. Olha só, quando eu passei pelo meu processo terapêutico, que para mim foi muito impactante, foi isso Uhum. que me fez apaixonar por esta metodologia. Fiquei, oh, meu Que Deus, interessante. o que é que acontece? Eu, somos 5 irmãos, Hum. 4, um de cada pai, e as minhas últimas 2 irmãs do mesmo pai. Eu sempre tive muitas dificuldades com a paternidade. Não conheço o meu pai, não sei Uhum. quem é. Tudo bem, tudo bem. Isso aqui é simples, né? Ai, Wanda, tem muitas histórias como a tua. Com certeza, Tem. né? E então, a determinada altura, com grandes dificuldades de identidade, quando eu chego a Luxemburgo que faço esta terapia, estou reprocessando dos 0 aos 5 anos, eu fico ali num período com a terapeuta Aida Azevedo, quem quiser procura lá, né? No Instagram, Aida Azevedo. Aida Azevedo, uma Procurem lá. bênção. E eu tenho uma imagem da minha mãe comigo no colo e eu não conseguia reprocessar aquela imagem. Eu reprocessava aquela imagem, visualizava de novo e o nível de dor era muito intenso. É aqui que eu vou fazer uma vírgula. A terapia é uma metodologia, mas Jesus. Glória a Deus. Então, naquela fase da minha vida, eu vi Jesus, pela metodologia, entrar num lugar de cura. Eu achava que já estava. Então tá. E a irmã Aida, como terapeuta, continua, né? Ali insistindo, insistindo. Eu passando por uma grande somatização, o corpo, né? Porque o corpo fala, o corpo Sim. expressa Uhum. a dor. Mas num determinado dia aconteceu algo que vai além da terapia. A minha mãe telefonou. Hum, hum, tem coisa aí. Tem alguma coisa aí por trás. Tem coisa aí. E ela disse: Olá, Vandinha, tudo bem? Como é que estás e tal? Nós não temos assim tanto contacto, né? Sim. E está tudo bem. Ela disse: Olha, a tua irmã Lígia disse que estás a fazer terapia, está tudo bem, como é que tu estás e tal. Eu penso: irmãs mais velhas é um perigo. Contam tudo.
Mas eu já me vi alguém ali a falar com a minha mãe ao telefone com muito menos pressão. Uhum. Porque antigamente o timbre de voz dela me irritava. Ué. Pensar em ter que comunicar com ela era uma dificuldade para mim. Eu não te sabia explicar o porquê, mas era uma Sim. dificuldade. Uau. Entendes? Entendo. Eu via-me ali naquela situação assim, com uma paz fora do comum que até ali eu não tinha atingido. E eu parava e pensava, eu te quero o que é que está aqui a passar? É os dois ao mesmo tempo. E a minha mãe, pela primeira vez, ela disse assim: Olha, Wanda, sabes? Há coisas que a terapia não vai fazer. Uhum. Mas eu vou-te contar algo que em 38 anos eu nunca te pude. Então, ela falou comigo e ela disse-me: Olha, quando tu nasceste, quando eu engravidei de ti, né? Propriamente dizendo, eu já tinha a tua irmã e o teu irmão. E agora eu estava grávida de alguém que eu. Fazer o quê? Já a minha avó estava cuidando dos meus irmãos e Deus começou a dar uma compaixão pela vida da minha mãe que eu antes não tinha. Uhum. Eu não tinha essa compaixão. Olha, eu era cristã, tá? Olha aí. E eu comecei a ser confrontada com minhas guerras internas. Sim. De que a facilidade em que eu tinha de ter compaixão com o outro, mas com a minha Mas própria com a mãe minha eu não mãe tinha não. essa facilidade. E ali ela falou a verdade. Pela primeira vez sobre esse assunto, eu senti que realmente ali estava sendo rasgada a verdade. E ela disse: Olha, eu tentei abortar de ti há 38 anos atrás, imagina como hoje, né? Que o aborto é legal. Uau. Olha, Wanda, e ali pela primeira vez eu vi a minha mãe lançar palavras de bênção sobre. Mas quando eu fui fazer o aborto, não consegui fazê-lo porque tu resististe. Tu és uma resistente. Glória a Deus. Estás aqui porque Deus tem um propósito. Ali, e pelo processo terapêutico, eu entendi a resistência que eu tinha com a minha mãe. Tu tens resistência a quem tenta te matar, óbvio. É instintivo. Sim. Mas agora eu tenho uma pergunta. Que terapia ou que método leva alguém a te ligar e a confessar? Vês? Só Escrito. Jesus. Então ali iniciou-se um grande processo de cura na minha vida. Mas uma cura profunda, Sim. entendes? E eu fiquei fascinada. Nossa, eu disse, Jesus, não, Uau. é muito profundo. Imagino. É a base. É a base. E eu vi Deus literalmente me trazer para uma terra nova, no meio de um vale escuro e frio. E nós temos a tendência no vale escuro e frio não ver com clareza as coisas. Eu disse assim: Deus está cuidando da minha base. Embora já seja casada e já tenha Sim. filhos, Aham. Deus está usando isto para a minha cura. Nossa, Edivaldo fez toda a diferença. Toda a diferença. O processo terapêutico, né? Continuou. Glória a Deus. Foi. E eu digo isto porque a terapia é um método, ele é poderoso, tem os seus benefícios, é uma As bênção. qualidades. Tem, com certeza. Mas como mulher cristã, eu não posso dizer, né? Ou separar as coisas. Não tenho condição para isso. Uhum. É um método, é uma metodologia. Sim, ajuda sim a área emocional. Mas nós, para sermos chamados de seres humanos, nós somos constituídos de um espírito, alma e um corpo, corpo, alma e espírito. Certo? É isso que faz de nós sermos seres humanos. Então, a terapia ela ajuda aonde? Na área emocional especificamente. Onde a gente cumpre aquela metodologia e a pessoa tem os resultados. Tem. Por isso se chama uma terapia de resultados. Mas para quem é cristão, há aqui outras questões um pouco mais Mas com profundas. profundas. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Você falou sobre o fato de terapia cristã e tudo. E no caso de você, houve esse, né? No caso da sua mãe e você, pelo fato dela, Jesus ter
tocado nela pra ela ter confessado isso com você, mas eu creio que não é que não é o tempo todo assim na terapia, você lida com pessoas que não é da mesma fé. Com certeza. Como é lidar com isso, lidar com uma pessoa que não é da mesma fé que a sua? Então, Edivaldo, lidar com uma pessoa que não é da mesma fé que a minha é muito simples. É o respeito. Sim. Até porque eu estou ali como terapeuta Uau. e há uma ética, ok? Sim. Há uma Uhum. ética e há uma metodologia que tem que ser cumprida. E é para isso que eu estou ali. Até porque quando vai-se fazer a anamnese, é um formulário que a pessoa preenche, né? Com Uhum. os seus dados. Sim. Ali tem uma pergunta: qual é a sua religião? Hum. Certo? Eu não tenho o direito de invadir isso. Sim, claro. Certo? Há Sim. uma ética profissional. Nós Claro, você temos está sendo um, profissional. exatamente. Há um estatuto Uhum. profissional. Compreendo. Ok? Ah, é como o médico, é como o bombeiro, é como qualquer outra área, né? Que tem a ética profissional, tem que ser cumprida. É muito simples. Tem que respeitar, até porque estamos ali para tratar das emoções. E a pessoa que está doente emocionalmente, ela só quer ser curada. Há questões ali que não são para ser expostas. A pessoa chega com dor e a pessoa só quer o quê? Aliviar a dor, Aliviar. sair da dor. Sim, sim, ser curado e tudo. Agora, tem a outra questão. Tem pessoas cristãs, não é? Sim. E quando nós tratamos de pessoas cristãs, onde há uma abertura, onde há também, como é que eu vou te dizer assim, também tem que haver um rapport entre o terapeuta e o cliente, Sim. certo? Uma afinidade. As coisas não acontecem assim só profissionalmente falando. Não, estamos falando de algo que é bem específico. Precisa haver um rapport. A pessoa. Imagina que a pessoa não se sente à vontade comigo. Há outro terapeuta, né, que pode cuidar. Claro. Nós temos de ser assim abertos a entender que estamos cuidando de pessoas. E quando se diz cuidar de pessoas, temos que ser minuciosos, temos que ser cuidadosos, principalmente cheios de amor. Porque se por alguma razão não tem rapport com aquele cliente, há outra terapeuta que com certeza, muitas vezes temos de ter humildade. Olha, talvez outro seu colega consegue, né? Tratar melhor. Sim. Somos uma equipa que cuidando de pessoas. Então, eu penso que a terapia é um campo que ainda está sendo muito explorado neste tempo, ok? Mas eu, como terapeuta, eu trabalho com um método, Sim. uma metodologia. E ela é eficaz no que diz respeito a cuidar da área emocional da vida da pessoa. Muito bem. Glórias a Deus. Agora eu quero envolver um pouco sobre o mundo espiritual. Você percebe que a espiritualidade pode ser uma ferramenta que ajuda no processo da terapia, algo do tipo? Então, é bom nós conseguirmos separar algumas coisas, né? Sim. Pronto. A espiritualidade, ela Ajuda? ajuda. Porque olha só, a pessoa é Hum. feita de crenças, Sim. certo? Se uma pessoa chega até mim com aquela determinada crença, ela tem espiritualidade. É uma espiritualidade. E nós temos de ter muito cuidado aqui. Porque há pessoas que não processam a mesma fé do que nós, mas têm uma espiritualidade, Uhum. certo? A terapia em si, ela trata as emoções, Sim. certo? Agora, onde eu tenho os maiores desafios é com quem é cristão. É mesmo? É porque aí é mesmo a espiritualidade. Entendes? Entendo. Então a gente pode usar a palavra, aquilo que conhece, aquilo que temos como em comum a fé. Sim. Ou imagina, chega alguém até mim, onde a religião dele é um Umbanda. Eu não estou lá para tratar a espiritualidade. Uhum. Lá para tratar o O emocional. emocional. E ele está-me pagando para isso. Sim. Entendes? Entendo. Então há que separar as águas. Há que separar as águas. Agora, quando alguém chega até mim e tem a mesma fé cristã, embora eu tenha também que separar as águas, e já tive alguns desafios bem interessantes, Uau. mas aí há uma ética, diz, olha, já não estamos em terapia. Até aqui é a terapia. Vamos à terapia, bebemos um cafezinho,
né? Nem que a gente desligue o telefone e volte a ligar outra vez, porque esta terapia funciona muito online, Uhum. e tratamos de outros assuntos. Por uma questão de ética. O ser humano tem uma tendência a misturar tudo. Entendo, verdade. Então, há alguns desafios, sim. Agora, a resposta concreta a essa pergunta é: a espiritualidade ajuda, sim. Porque é a fé. Nós que somos cristãos e a nossa fé está afirmada em quem? Em Em Cristo. Cristo. Agora, é um tempo em que andamos quase à disputa que temos que respeitar as outras religiões, temos que. Eles também têm que nos respeitar, mas nós temos uma fé, e uma fé firme, a saber, a fé em Cristo. É interessante que a palavra vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade Verdade. e a A vida. vida. Isto é sobre espiritualidade agora. Eu sou o caminho. Então não há vários caminhos, Só um. só há um caminho. Eu sou a verdade. Esta aqui, esta afirmação confunde muitas pessoas. Não existem várias verdades. Existe uma única verdade, Verdade. um único caminho e uma única vida. Muito bom. E é Ele, é em Jesus. Eu posso tratar disto com quem? Com quem é cristão, querido. Sim. Né? Em terapeuta, no consultório, Wanda, já sentiste vontade de falar? Obviamente. Com certeza. Mas eu espero oportunamente outra oportunidade para poder Pra falar. falar uma abertura, algo do tipo. Glória a Deus. Você falou sobre a fé, né, e tudo. Você acha que a fé influencia na prática da terapia? Sim, hoje nós estamos muito mais abertos a isso. Sim. Né? Hoje nós vemos que o mundo terapêutico e até o mundo evangélico, a comunidade evangélica, ela já é mais aberta a este tipo de conversa, saúde Sim. mental, terapia, porque nós compreendemos algumas coisas ao longo dos anos. Que olha só, há uma grande facilidade em o povo de Deus, agora é uma palavra direcionada diretamente para o povo de Deus, aquele que crê, que Amém. faz de Cristo o seu Senhor. Nós temos um problema no coração, não vamos ao cardiologista. Nós temos um problema do rim, nós vamos onde? Ao nefrologista. Nós temos um problema no pé, nos ossos, no joelho, vamos ao ortopedista. Mas há uma grande resistência quando temos cansaço mental de ir a um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Verdade. Porquê? Porque nós entendemos que as coisas da cabeça misturam-se com a do espírito, né? Uhum. Então, por isso que é muito importante neste tempo ter psicoeducação. Procurar informação. Saber exatamente como é que funciona, procurar ajuda, Uhum. porque a nossa mente faz parte do nosso corpo. As emoções fazem parte do que nós somos. Sim, E claro. quanto mais emocionalmente uma pessoa for, acredita, ela tem a oportunidade de espiritualmente também ser mais equilibrada. Amém. Muito bom, interessante. Glória a Deus. Você falou também aí no começo da sua resposta anterior sobre os desafios. Você já passou então por alguns desafios assim no seu trabalho como terapeuta cristã? Já. Pode compartilhar um com a gente aí, por favor. Eu vou só colocar aqui isto direito, posso? Com certeza, tá à vontade. Olha, já passei alguns desafios já. E bem assim, interessantes. Eu tenho uma pessoa que eu faço terapia que eu amo muito. E ela é cristã. Olha, glória a Deus. E ela passando por um grande processo na vida dela, onde inclui divórcio, questões de família. E esta terapia, ela tem algo muito interessante, ela é muito poderosa por isso. Ela trabalha por etapas. Trabalhamos o cronológico, onde nós tratamos as emoções do zero até à idade atual da pessoa. Depois nós trabalhamos a somatização, que é, a somatização é o que o corpo sente, a dor que ele expressa Sim, daquela emoção. Depois nós trabalhamos o temático,
Nós vamos por temas, nós percebemos qual é o tema que afeta aquela pessoa, né? O abandono, o abuso, e nós vamos por temas. Depois nós trabalhamos a potencialização, Uau. perdão, o futuro, os medos do futuro, e depois não, é uma metodologia que é a primeira que eu conheço que trabalha exatamente esta questão, os medos do futuro, porque os medos do futuro travam a pessoa hoje, mas é um medo do futuro. Não existe, mas já trava a Mas já pessoa tá na hoje. pessoa. Uau. Ok? E Interessante. depois a potencialização. A potencialização é a última fase desta terapia, porquê? Porque só depois de todo o resto ser tratado é que a gente podemos potencializar alguém. Ok? E então, isto é o que a gente, em terapia, chama-se psicoeducação. A gente ensina isto à pessoa. Logo na primeira sessão, a gente explica tudo isto, não é? Sim. E especificamente com esta minha querida, ela inclusive é a minha madrinha de casamento, um beijinho para ela, se ela estiver assistindo também. Começámos o processo, tudo muito bem, tranquilo, online, e a gente sempre tem um acordo. Aquela hora é para a terapia. Depois a gente desliga, conversa, né? Pronto, para não ficar tudo muito, depois fica cansativo, né? A gente misturar as coisas. Sim. E tá, e ela naquele processo de... Tinha zerado a imagem, ela tinha... Estava-se a sentir bem. A terapia termina e ela disse-me assim, Wanda, há qualquer coisa estranha. Eu sinto um peso. Eu tenho um peso em cima das costas. Eu vejo, é uma impressão, eu vejo literalmente, é uma sombra em cima de mim. Tá. E eu disse, ok, vamos orar. Então, eu dei uma ordem de comando. A terapia terminou. Sim. Ok? Já não estamos em terapia. Ela respirou, fez a respiração, ok? Vamos orar. Na hora ela começou a vomitar. Uau. Depois de vomitar, começa compulsivamente a chorar, um choro de arrependimento. Um choro. Sabes, quem cuida de pessoas, ela começa a ter uma percepção, uma sensibilidade ao que é que está a acontecer. Sim. Ok? Uma percepção mais rápida daquilo, do Com certeza. momento. E ela começa naquela compulsão, daquele choro genuíno. Percebes que aquele choro é um choro de arrependimento, né? E ela está ali, ela começa a falar com o Senhor, aquela coisa toda. Ela se acalma, nós depois desligamos e no outro dia voltámos a falar. E o que é que aconteceu ali? Algo espiritual. Havia uma legalidade na vida desta pessoa. E é pela legalidade que o mundo espiritual das trevas age na nossa Acho vida. que ele trabalha. Então, não estávamos mais tratando de terapia. Ok? Sim. Mas havia uma legalidade. E como é que nós fechamos essas legalidades, Edivaldo? Como? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Glória a Deus. Então, há uma percepção de que que aquilo é espiritual. Então, qual é o papel daquele que cuida? No contexto que entende do mundo espiritual. Não é só expulsar um demónio. Expulsar um demónio é a parte mais fácil na área da libertação. Agora, Interessante. com certeza, o que é que acontece? Essa parte que a autoridade, né, é o sangue de Jesus e o nome de Jesus faz com que o demónio saia. Sim. Agora, se a pessoa ela não percebe qual é a porta de legalidade, não confessa e não se arrepende, a porta permanece aberta. E vai continuar. E ele vai voltar, e a Bíblia é taxativa. Ele volta com 7 piores do que o primeiro. É forte. Então, talvez quem esteja ouvindo este podcast, né? Sim. E estamos falando de algo muito sério. Isto não é uma brincadeira. Não. Isto é algo muito sério. Sim, com certeza. Ok? É preciso ter atenção. Porque há a maneira correta De tratar disso. de tratar destas coisas. E biblicamente falando. Ok? Qual foi o sucesso ali que nós tivemos? É que ela pôde confessar. Pode confessar, pode A reconhecer. Bíblia diz assim, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Curados. Confissão faz parte do processo de libertação. Então ela, depois que estivemos conversando, ela
pôde confessar ali algumas coisas, né? Sim. O que é que estava acontecendo, pôde ter consciência da porta que estava aberta, da legalidade que estava aberta, Sim, na vida dela. fechá-la, se arrepender. E olha, Divaldo, daquele dia para a frente, se ela tiver a assistir, né, depois quando o Sim, podcast sair, sim. ela pode testemunhar na primeira pessoa do singular as portas que se abriram na vida dela depois dessa legalidade ser fechada. Muito interessante. Amém. Glória a Então, Deus. é um desafio, né? Creio que não seja fácil. Você falou sobre aprender a reconhecer, mas também a gente tem outras dicas para as pessoas que estão passando por isso e não conseguem identificar ou reconhecer algo do tipo que está influenciando? Mas terapeuticamente ou espiritualmente falando. Os dois, talvez. Então, a terapia, qualquer pessoa que sentir que algo não está bem, se emocionalmente não está bem, deve procurar a terapia. Sim. É um método terapêutico que ajuda, sim, com certeza. Uhum. Não é? A pessoa pode ser travada. Eu vou falar no que aconteceu comigo para ser mais fácil das pessoas entenderem o Por que é isto de favor, terapia, não por é? favor. Ahm, Nós temos muitos bloqueios emocionais, principalmente quando nos relacionamos com pessoas e isso não vem do nada. Às vezes são situações que estão lá atrás por serem resolvidas e a pessoa deve procurar, sim. Eu desafio as pessoas a procurarem um terapeuta para poderem ser ajudadas, sim, porque isso vai ajudá-las a libertá-las, né, de bloqueios, de prisões e vão evoluir para a vida e para aquilo que precisam conquistar. Isso é uma Sim, coisa, muito bom, ok? muito bom. Agora, para os cristãos e para a vida espiritual, Sim, temos que entender alguns conceitos. Um deles é o seguinte: a libertação é para quem? Para quem é crente, para quem crê em Cristo. Por isso que o primeiro passo é apresentar Jesus a uma pessoa. Depois que ela aceita Jesus, ela entra, pode ser liberta. sim, Não há processo de libertação para quem não tem para Cristo. quem não conhece. Porquê? Porque é na cruz que isso tudo acontece. Uau. Então às vezes nós somos equivocados, Edivaldo. Sim, A gente pensa assim, olha, vou tentar, né? sim. Tem, a primeira vez que vem um podcast, né? Também tenho as minhas, né? Ah, tá indo muito bom. E então, olha só. Eu sou cristã, imagina, né? E eu conheço Jesus e estou na igreja e eu quero evangelizar alguém. Sim, Eu tenho que ter noção em que terreno eu estou pisando. Então, a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. conhecimento. Nós temos de ser mais atrevidos a conhecer o Senhor. E depois de conhecer o Senhor, fazer algumas coisas para o Senhor. Uhum. Entendes? É porque nós nos colocamos muitas vezes em perigo. Porque o mundo espiritual, ele é legal. Entendes? Sim, Ele é legal. E se a gente não tem este conhecimento, nós perecemos, sim. Seria uma hipocrisia dizer o contrário. Não, não funciona de qualquer maneira. não. Não funciona. É tempo, e quem nos estiver ouvindo pode ter a certeza, é tempo de nos despertarmos para isto. Ok? Olha só, sinto arder muito no meu coração a história de Moisés. Moisés, ele é um libertador de um povo Sim, de específico, um povo. não é? Primeiramente, ele vai conhecer todos os deuses do Egito. Conhecimento. Depois que Deus permite que ele conheça quem ele é, quando ele conhece a sua raiz. Engraçado. É aí que ele comete o quê? Um assassinato. Olha os processos. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós somos despertados pelo Espírito Santo a ler a palavra, nós precisamos que ela se torne vida, porque ela é vida. Sim, Não é? sim. Então, todo libertador ele tem que ter conhecimento daquilo que está fazendo. Por que eu estou sentindo muito forte falar sobre o Moisés? Porque nós muitas vezes queremos fazer algo pelo povo, mas primeiramente eu tenho que ter conhecimento daquilo que eu vou fazer. Olha só como é simples.
Eu poderia praticar a metodologia, outro conhecimento que eu tenho, se eu primeiramente não adquirir o conhecimento? Um médico pode ser médico sem ter uma faculdade? Não, O terapeuta pode ser terapeuta sem ter uma faculdade? de maneira alguma. Gente, é uma questão de, neste caso, de lógica. Sim, Então nós precisamos despertar para o tempo em que nós vivemos, não é? Despertar para realidades espirituais que já estão aqui. Ó. Crescer na graça e no conhecimento. Tem que crescer no conhecimento da palavra para que nós possamos apresentar esta palavra. amém. E aí sim, eu creio, eu acredito numa geração, embora as vozes nos dizem que a nossa geração é uma geração fraca, né? Sim, Não, esta geração. A gente ouve isso, né? muito, Constantemente. sim. Não sei se tu ouves, mas eu ouço. Olha, eu já dei por mim a dizer isso, acreditas? E tive que me arrepender. Olha aí. Mas eu creio que há uma geração, é um tempo em que o Espírito Santo ele vai despertar, sim, pessoas por amor pela palavra. Porque é a palavra que liberta. Amém. Hein? Temos que sair do registro da. Por tudo aquilo que é exposto, traz vaidade, sabias? Há uma exposição, Sim, não é? E através dessa exposição há vaidade. Porque nós somos expostos, nós estamos hoje estamos aqui no podcast, vai ser visto, tararara. Se a pessoa não tem conhecimento, autoconhecimento, conhecimento da palavra, ela é vulnerável a algumas situações que sim. podem vir à vida dela. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Sim. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Também queria saber se alguma vez você sentiu que a sua profissão como terapeuta fortaleceu a sua fé em Cristo. Alguns momentos que você passou por isso, ou anos, não sei se você conseguiu, se ajudou a fortalecer sua fé em Cristo. Olha, Edivaldo, aqui eu punha a pergunta ao contrário. Sim, por favor, É no seguinte: o que é que a fé, né, me ajudou como como terapeuta, terapeuta. não é? Então, a fé em Cristo e sentir o amor que Jesus tem por nós, que é um amor sacrificial, é isso que me ajuda em terapia. Muito bom. É eu conseguir olhar para o outro, não com o meu olhar. Porque um dia eu também não fui vista com o olhar humano. Um dia, alguém em Cristo olhou para mim com os olhos de Cristo. Sim, Então, eu diria que é a fé que me dá estrutura para eu ser uma excelente terapeuta, muito bom. a meu ver. Porque, claro que eu, ao estudar, nós adquirimos a ferramenta e o conhecimento, Sim, mas quando se trata de pessoas, quando se trata do ser humano, é a coroa da criação. É a fé que me ajuda a olhar para a pessoa com outra ótica. Entende? entendo, entendo. E eu estou-me lembrando de uma história quando eu mais jovem, eu ainda era amiga do meu esposo, nós não éramos casados, a importância de alguém nos ver com o olhar de Cristo. Faz toda a diferença na vida de quem recebe esse olhar. Sim, Eu lembro-me que eu estava sentada na casa da minha tia, a minha tia Odete, lá em Portugal, e o Mauro nos foi fazer uma visita. Ele era só meu amigo. E eu estava numa fase ahm, muito complicada. Muito complicada. Fora dos caminhos do Senhor. Passando por situações. Meu Deus, quando eu olho para trás, eu só tenho que ser grata pela misericórdia e o amor de Jesus. amém. E naquela tarde aconteceu algo extraordinário que eu hoje compreendo que é importante até no método terapêutico. E o Mauro entrou em casa, foi nos visitar, estávamos ali conversando, e ele disse assim: Wanda, ele olhou para mim, olho no olho, e disse assim: apesar de tudo, onde tu estás, apesar dos teus erros, eu não consigo deixar de ver através do olhar de Cristo.
eu ainda vejo o brilho de Jesus em ti. Uau, Edivaldo, é muito profundo. muito. Edivaldo, isto é muito profundo. Isto vai além de qualquer terapia. Isto é em Cristo termos a capacidade, que isto não é uma capacidade humana, nem se adquire em nenhuma universidade. Yeah. Não se compra no supermercado. Isto é conquistado, foi conquistado na cruz para nós. A oportunidade de olhar para o outro pela cruz. Meu Deus, que profundo. Ali eu senti um amor que não é humano. Vai além. Quem me poderia amar exatamente naquela condição? Jesus. Jesus. E quem poderia olhar para mim naquela condição, com aquele olhar? Só quem tem Jesus. É um nível mais profundo. Sim, Entende? muito, muito. Então há situações na nossa vida que têm a ver com aquilo que a gente é. Não só o que eu conquistei, o que eu estudei, não só o que a gente adquiriu, mas com tudo aquilo que Deus está trabalhando em nós para nós sermos através dele. Entendes? Sim, Talvez não esteja-me conseguindo explicar muito bem, mas imagina uma miúda, né, de 25, 26 anos ali, e de repente chega alguém cheio de Deus e cheio de Deus acredita. É mais profundo aquilo que a gente possa imaginar. muito. É na simplicidade de um dia quando tu esperas que nada vai acontecer. Jesus manifesta a realeza, o poder do seu amor. Às vezes é através de um olhar de alguém que se recusa a ver-te como apenas um ser humano, mas alguém em que Jesus derramou o seu sangue na cruz. Isso com certeza foi uma vírgula na minha vida cristã. Quando alguém olhou para mim com o olhar de Cristo. Uau, muito bem. A Glória ser agora o meu Deus. esposo, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Tá vendo só aí como Muito bom. o trabalhar de Deus é incrível. Muito bom. É verdade. Glória a Deus, um ótimo testemunho aí, uma ótima lembrança, né? Bom, já que eu caminhando pro fim aqui, uma última pergunta que eu teria. Qual foi, assim, um momento mais marcante da sua carreira envolvendo aí a relação entre a sua fé e a terapia? Qual foi algo assim que você diz que isso ficou marcado pra você? Como caso, acontecimento? Então, como isto ainda é tudo muito recente, né? Sim, Tem algumas histórias, sim. Com certeza mais virão, glória a Deus. obviamente, Sim. né? Mas eu tenho uma específica que, que eu guardo com muito carinho no meu coração, que por acaso não é uma história com um fim Feliz. feliz. Foi. Eu acho muito importante até quando nós erramos, né? Sim, Porque faz parte do claro, crescimento, com né? certeza. Eu desafiei o meu irmão a fazer terapia, Bom. né? E eu conto isto porque eu tenho a certeza, Edivaldo, que quem nos estiver ouvindo, as pessoas aproximam-se de nós, acredita, mais depressa pela nossa falha, Do que propriamente pelo pelas nossas processo. conquistas. As pessoas precisam se identificar com alguma coisa. E é mais fácil a gente se identificar com o outro com a nossa falha. Às vezes nós somos assim, queres ver? Olha, porque eu estudei isto, eu fiz aquilo, né? Quem está nos ouvindo pensa, meu Deus, e agora? Imagina, só tenho a quarta classe, nem sei, né? Então nós precisamos, assim, às vezes nos despir das nossas conquistas ou mesmo muitas vezes falar dos nossos erros e acertos, porque isso vai atrair, com certeza, genuinamente, pessoas para perto de nós. E eu quero especificamente falar em algo onde eu acho que eu errei. Porque é Sim, normal, no claro. início, Sim, acontece. até porque às vezes naquele desejo, né, de poder cuidar de Sim, pessoas. trabalhar e tudo, exercer. Eu lembro-me que eu chamei o meu irmão para fazer terapia, né? E nós começámos muito bem. Ele foi-se abrindo, porque eu estava naquela de se. Não, eu sei, Deus vai resgatar Hum, minha família, os meus irmãos, né? Eu estava muito assim, né? Nessa visão.
E dentro dessa visão, eu não consegui ser tão Sou profissional. profissional, não conseguiu Entendes aqui? separar. Exatamente. Então, tá, era tudo muito recente. Eu chamei o meu irmão, nós começámos muito bem. Até que a determinada altura, eu não consegui separar as águas. Hum, Não por ser meu irmão, mas porque eu sou cristã e sim, porque nós fomos criados todos juntos com o meu avô. ah, e, eu, e eu sabia, né, que eu tinha que falar. Eu tinha que apontar o caminho era Jesus. sim, Mas eu errei, porque às vezes só a intenção não chega. Então o processo terapêutico foi interrompido, ele não quis mais fazer terapia. Eu tive um grande aprendizado. E isso me ajudou ajudou hoje muito. a ser alguém que sabe separar as coisas. Glórias a Deus. Entendes? Mas graças a Deus o nosso relacionamento não ficou comprometido com isso, Isso foi o muito pelo melhor, contrário, conseguimos nos respeitar, mas eu aprendi ali uma grande lição. imagino. Entendes? Realmente há determinadas pessoas que não têm a ver só com o que eu quero fazer, eu quero falar, porque eu sei que este é o caminho. Uhum, Nós precisamos ter um pouco mais de sensibilidade. com certeza. Né? E eu conto isto como testemunho no sentido em que às vezes é através de um erro que depois lá na frente podemos ser mais excelentes se reconhecermos que erramos. Entendes? Sim, perfeitamente. Então esta para mim, apesar de não ser assim muito, né? Sim, eu entendo. Não, mas é uma história muito boa, porque como você falou, você conseguiu aprender com o erro. Foi algo que te trouxe crescimento. Sim, Exatamente, mas muito bom, glórias a Deus. E o melhor de tudo isso foi que a relação entre você e seu irmão continuou igual, sempre sim, a mesma graças a coisa. Deus. Isso, mas foi um grande aprendizado, porque realmente eu estava muito no início, né? E a gente, quando aprende algo novo, a gente quer, né? Principalmente Entendo, quer aqueles que amam ir e fazer. compartilhar, quer entendo. E eu olho para isso como um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Só que, Wanda, menos. Menos calma. Calma, vai com calma. Profissionalismo. Tudo a seu tempo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, mas isso para mim foi realmente um momento de grande aprendizado. Amém. Glórias a Deus, amém. Muito bom, história bem interessante. Glórias a Deus. Bom, vamos ficando por aqui com mais um podcast abençoado para a honra e glória de Deus. Obrigado, Wanda, pelo seu tempo, pela sua experiência, pelo seu profissionalismo e tudo. Compartilhamos aí momentos interessantes e tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo do podcast. Espero que tenha ficado abençoado e edificado com tudo que foi conversado aqui. Amém? Olha, você, por favor, curta o vídeo, compartilhe, comente e siga também o nosso canal aí no YouTube, Resplandecendo Cast. Fique ligado que toda terça-feira temos vídeos para vocês. Amém? Fique na paz do Senhor. Glórias a Deus. Obrigado.